Não se preocupem, porque o mundo é assim mesmo. A alegria do mundo é estranha. A nossa alegria é ter a convicção e a certeza da salvação, sentir a presença de Deus na nossa vida, mas o mundo tem outras alegrias. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Diga assim: e o Deus de paz será convosco. Queridos irmãos, essa epístola foi direcionada a uma igreja que o apóstolo Paulo, ele fundou numa situação de perseguição e de sofrimento, quando ele intentou pregar o evangelho em outras regiões. Está escrito em Atos capítulo 16, ele tentou pregar o evangelho em outras regiões, na Ásia Menor, por exemplo, e Deus não lhe permitiu. E ele agora, movido por uma revelação à noite, atravessou a Macedônia e chegou à cidade de Filipos. E lá ele fundou esta igreja. E agora, recebendo uma ajuda para o seu ministério, ele retorna ou escreve para a igreja em forma de gratidão por o seu apoio ao ministério. E ele agora cita estas palavras. E nós, observando aqui, o apóstolo Paulo está orientando a igreja que estava na cidade de Filipe, sobre esta postura, sobre esta exortação. E ele diz no versículo 9, o que também, além do que ele falou no versículo 8, ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Paulo se coloca como exemplo para aquela igreja. E nós podemos, irmãos, analisar aqui e citar algumas virtudes, características, aspectos que aquela igreja poderia ver em Paulo, que havia aprendido, recebido, ouvido e visto em Paulo, para seguir o seu exemplo e assim o fazer. A igreja de Filipos viu em Paulo a graça de Deus. A graça de Deus, ela veio por Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia fala que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. E um ministério, uma vida cristã, sem a graça de Deus, ela é uma vida sem sucesso, uma vida que não prospera. Há uma necessidade que a graça de Deus ela esteja na nossa vida. Paulo se coloca como espelho para a igreja que estava na cidade de Filipe e manda que eles observem e façam aquilo que aprenderam dele, receberam dele, ouviram dele e viram nele. E eles viram
a graça de Deus na vida de Paulo. Quando nós observamos a carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo falando da graça que estava sobre ele, ele diz o seguinte, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus era presente, era visível na vida, no ministério, na pregação do apóstolo Paulo. Então a igreja poderia ver a graça de Deus sendo revelada, manifesta, transparente na vida de Paulo, e seguir a imitação para buscar a graça de Deus que era manifesta em Paulo, era motivada. Você ser motivado por alguém que tem graça é muito bom. O que acontece é que muita gente está sendo motivado pelo mundo, motivado pelos maus costumes, motivado pelas coisas que escandalizam. Às vezes, em vez de se espelhar na palavra de Deus, aí alguém começa a dizer, é porque ali também faz, é porque fulano escandalizou, e que o evangelho tem, que a graça de Deus tem com escândalo, com vida desconcertada dos outros. O que nós temos que fazer é manter a graça em nossa vida, para que o mundo olhe para nós e receba também motivação para se encher do poder de Deus e da virtude de Deus. É isso que o Espírito Santo, ele espera de nós. Então Paulo, ele tinha a graça motivadora para dizer para a igreja, olhe para mim, e aquilo que vocês veem em mim, então façam isso, façam isso. E quando Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 21, Gálatas, capítulo 2, versículo 21, não aniquilo a graça de Deus. Paulo estava dizendo, eu não aniquilo a graça de Deus, eu não coloco impedimento na graça de Deus na minha vida, porque eu estou dando expansão, eu estou me colocando em comunhão na presença de Deus, para que quando a graça de Deus quiser ser revelada em mim, haja lugar, haja condição, Deus encontre evasão para que esta graça ela possa se transmitida para outras pessoas. Ele diz, a graça de Deus não foi em vão. Quantas pessoas a graça de Deus, ela está sendo vã, conhece a verdade, conhece a maneira certa, mas não dá expansão, não dá lugar, não busca, não se conserva, não valoriza e acaba desvalorizando a graça que Deus deu para ele. Porque quando Deus coloca a graça em alguém, irmãos, ele espera que esse crente, esse cristão cresça, dê expansão, progrida, prossiga. É aquilo que Pedro disse quando escreveu a segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Mas tem muitos crentes que começaram alegre com a graça de Deus, pregando o evangelho na rua, lendo a Bíblia, orando, jejuando pelo ciclo de oração, mas depois aniquila a graça, depois começa a sumir. Quando a gente encontra ele pela rua é uma murmuração, é uma falta de testemunho, parece que não é nem crente mais, está faltando a graça, está aniquilando a graça. Mas que nós que estamos aqui nesta noite ouvindo esta palavra, que nós possamos não aniquilar a graça de Deus, mas que o Espírito Santo possa se utilizar de nós hoje, amanhã ele possa nos usar mais, o próximo ano nós possamos crescer mais, ser mais usado por Deus. Nos faz lembrar agora de Daniel no reino da
da Babilônia. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Por causa disso, ele foi jogado na cova do leão. Aí, por causa de uma lei criada por seus adversários, agora ele por conta disso, ele é jogado lá nas covas do leão. Mas Deus estava com ele, por causa da graça que estava sobre ele, a fé, a fidelidade. A Bíblia diz que os adversários procuravam defeito, acusação, mas não encontravam porque ele era fiel. Será que teu vizinho está podendo te acusar? Será que aqueles que te conhecem podem olhar para você e dizer: este é um crente fiel, cheio da graça? Ou eles estão encontrando defeito em você? Mas a Bíblia diz que não encontraram defeito em Daniel. Coloca na cova do leão, mas quem tem a graça, o anjo de Deus está com ele. Pode jogar na cova do leão, pode jogar na fornalha de fogo, mas a graça vai lhe dar condição dele superar tudo. Tem alguém aqui que tem a graça de Deus? Tem alguém aqui que tem a graça? Continua com a graça, porque é pela graça que Paulo vencia os intempéries da vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que a graça de Deus estava com Paulo, mas sim, estava falando de Daniel. E a Bíblia diz que Nabucodonosor passou o reino. Veio agora Belsazar, o seu filho. E aí Belsazar era um profano. A Bíblia diz que ele fazia festas e colocava as concubinas lá. E era uma orgia tremenda. Aí manda pegar os vasos da casa de Deus para beber vinho nele, porque os vasos estavam lá encostados. E aí traz os vasos da casa de Deus que foram levados no cativeiro, e agora ele começa a tomar vinho na taça, nos vasos consagrados, santificado. Quem é consagrado e santificado, o diabo não pode tocar, porque se tocar aparece uma mão escrevendo a sua sentença. Glória a Deus. Quem é vaso de Deus aqui? Tem vaso de Deus santificado aqui? Porque a Bíblia diz assim: mas haveis sido santificado, mas haveis sido purificado. Então agora não encontra-se mais nada do mundo da vida velha em nossa vida, porque agora Jesus nos santificou pela presença do Espírito Santo e pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que apareceu uma mão na parede do palácio, escrevendo uma letra que ele não entendia. Meni terkel facim. E a Bíblia diz que ele procurou os magos, astrólogos, mas somente crente fiel pode entender os mistérios do céu. Quem é carnal não pode, porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo a primeira carta, a carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. O homem carnal não compreende. Pode rodar a saia, pode bater zabumba a noite toda, mas só vai compreender quando aceitar Jesus como Salvador, porque a Bíblia diz que os mistérios do céu só Jesus pode revelar. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque ele revelou esses mistérios. E a Bíblia diz que agora a rainha entra no palácio, no banquete onde estavam, e a Bíblia diz que ela disse: olha, não se perturba, rei, porque há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses. Ela não entendia, pensava que era o Espírito de Deus. Era o Espírito da graça de Deus que estava sobre ele. Chame ele, ele pode interpretar. Porque Daniel, ele não desperdiçou a graça dele, não aniquilou a graça. A graça dele foi quando ele chegou na Babilônia. A graça dele foi quando ele estava lá no palácio, colocou o propósito no coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei. A graça dele foi quando chamaram ele para matá-lo, porque os magos não podiam interpretar o rei. É o sonho do rei. A graça dele foi quando ele foi jogado na cova do leão. A graça dele estava lá, e a rainha olhava para Daniel disfarçadamente. Daniel passava, a rainha observava. Daniel voltava, a rainha observava. E disse: o comportamento deste homem é diferente, a graça dele é diferente. O Espírito
espírito diferente está nele. É o Espírito Santo. Crente não deve aniquilar a graça. Crente deve pedir a graça a Deus, para quando abrir a boca, Jesus falar por ele, para ter condição de quando haver um culto ao ar livre, ele está lá presente. Porque crente sem a graça não tem coragem de ir para o culto ao ar livre. Crente sem a graça não tem coragem de entregar um folheto. Crente sem a graça só imita o mundo. Aqui no culto é uma coisa, lá na rua é outra coisa. Ele tem 2 guarda-roupa, um para vir para o culto e outro para ir para a vida social. Mas a graça de Deus está sobre você. Você precisa da graça. Mantenha a graça, segure a graça e encha da graça, porque a graça de Deus é que vai dar condição para você enfrentar os vitupérios da vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo disse que tinha um espinho na carne, e aí ele orou a Deus para que Deus tirasse o espinho. Diz que era um espírito maligno que perturbava ele, e ele orou 3 vezes, e Deus disse: não, vou tirar não, porque é para você se sentir fraco, porque o meu poder não se ele não aparece quando alguém tem muita condição. O meu poder aparece na fraqueza. Aí ele diz: pelo que eu me alegro na luta, na tribulação, nas calúnias, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. A graça de Deus fortalece o crente na prova, a graça de Deus fortalece o crente na luta, a graça de Deus fortalece o crente na calúnia. Quando há uma calúnia, que o crente não tem a graça, ele quer logo brigar. Hoje ele vai ver, hoje eu vou enfrentar ele, mas se tiver a graça, ele dobra o joelho, vai pagar o preço, e ele passa por a luta, passa pela prova, e os caluniadores começam a reconhecer que Deus é na vida dele. Aí aparece um: me perdoa, irmão, me perdoa, irmão. Por que você está me pedindo? Não, irmão, eu estou pedindo perdão. Me perdoe, irmão, vamos para o céu, vamos embora. Receba graça, receba graça, receba graça, receba força. Não desperdice, não aniquile a graça que está em você, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para nós. Se a graça estiver em ti, quando o diabo ele se levantar para te afrontar, o Espírito de Deus vai te dar autoridade, vai te dar autoridade, vai te dar autoridade. Receba, jovem, autoridade para enfrentar Satanás. Receba, irmã, autoridade para enfrentar Satanás. Receba, igreja, autoridade para enfrentar Satanás. Você não pode baixar a cabeça diante das afrontas, porque você tem as armas de Cristo. Vai em frente, não aniquile a graça de Deus. Receba força nesta noite para você continuar até o fim, porque só vai ser coroado quem receber, quem chegar no final, que você possa dizer no final: acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me